Estamos de volta, recebendo hoje no nosso programa o gastroenterologista, Dr. Fábio Tuller. Mais uma vez, agradeço a gentileza da participação. Eu que agradeço, obrigado. Na Semana da Mulher, todo dia que a gente está falando sobre assuntos relacionados principalmente à saúde da mulher. E hoje, então, a gente aborda o sistema digestivo. Até pela questão hormonal, a mulher acaba sofrendo muito, né, doutor? Nós falamos sobre isso no bloco anterior. E sofre de uma maneira muito mais intensa em relação aos homens, principalmente em algumas questões, e alguns órgãos acabam aí tendo esse sofrimento, né, mais intenso, se a gente for comparar o corpo, a estrutura física do homem e da mulher. Quando a gente fala em aparelho digestivo, a gente falou um pouquinho sobre a questão do engasgo, a importância da alimentação, né? Então, o senhor já apontou para a gente alguns alimentos que vale a pena a gente não consumir com tanta frequência, por exemplo, as carnes vermelhas, né, principalmente, porque possuem aí, elas geram umas substâncias que podem aí, com excesso, desencadear inclusive um câncer de intestino. E muitas pessoas perguntaram sobre azia. Me chamou até a atenção, inclusive me chamou muito a atenção, pela quantidade de pessoas reclamando aqui de azia, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes, doutora, a gente tem mais uma tela. Sim. Eu queria pontuar, então, para as pessoas que estão em casa, olha só, gente, pensando, né, entendendo melhor esse processo de envelhecimento do nosso corpo e agora a atenção redobrada das mulheres. Os alimentos e as vitaminas essenciais, né, na melhor idade. A gente tem aí as proteínas, que vão ajudar a evitar a atrofia muscular, as fibras para evitar a constipação e problemas gastrointestinais, cálcio e vitamina D para fortalecer os ossos, vitamina B12, importantíssima também para o bom funcionamento do nosso cérebro, e a água para evitar a desidratação em todas as idades e principalmente na melhor idade. O cálcio e a vitamina D são bem famosos, né, doutora? Ali a gente tem a vitamina B12 para o cérebro, fibras e proteínas. Ali na sequência para a gente seguir, então assim, a proteína hoje tem muitos estudos, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente tem uma capacidade de absorver menor dessas proteínas. Então a gente deve aumentar o suporte de proteína. Então, se a gente estava falando de 1 grama por quilo, né, nas refeições, quando a gente fica um pouco mais velho, a partir dos 40, 50 anos, a gente já deve aumentar isso aí para 1,2 gramas por quilo. Então, a gente consumir mais proteína. E não precisa ser da proteína animal, né? A gente tem outras fontes de proteína. Por exemplo? O leite, os queijos, a castanha, né? As que vêm dos vegetais, a proteína vegetal, que é uma proteína importante. Então, todas essas fontes de proteína a gente pode usar. E às vezes também a gente tem que suplementar um pouco de proteína, né? A gente pode usar alguns compostos que suplementam. Às vezes a pessoa é vegetariana, não come quase nada de carne, né? Nada de carne, e é difícil você manter um aporte de proteína bem importante só com alimentos quem é vegetariano. Então, às esses vezes suplementos, complementos alimentares acabam ajudando. Acabam ajudando nessa fase. Então, assim, lógico que hoje existe um excesso de suplementação, né? A gente tem que ter um bom senso, mas ele tem espaço. Suplementação pode vir para algumas pessoas, que eu falei, avaliar a idade biológica, não a cronológica da pessoa, né? Na mulher, antes de continuar específico, por que a mulher sofre mais? Principalmente após a menopausa, né? Então, porque o estrógeno, o hormônio é um desses sinalizadores. A gente está falando de envelhecimento, mas o que faz a gente perceber, o organismo perceber que está envelhecendo? É a diminuição dos hormônios. Então, antes de aparecer, porque quando a gente faz um exame, aparece aquele nível máximo e o mínimo, né, do exame. Então, às vezes você está no nível dentro da faixa normal, mas para o seu organismo, aquela faixa ela está abaixo do que costumava ser para você. Então, ele já começa a mandar um sinalzinho para nossas células de que a gente está envelhecendo. Então, as células desidratam, elas diminuem a absorção, como a gente veio falando. Então, as proteínas são importantes, diminui a atrofia muscular, suplementar e tudo mais na idade, é importante isso, mas precisa de estimular o músculo, né? Precisa fazer atividade física junto, não adianta só comer proteína e não mexer com o músculo, é fundamental, né? As fibras também são bem conhecidas, como eu falei, as solúveis, que são as fibras principalmente dos legumes e verduras. A gente tem a impressão de comer muita salada que melhora mais, né, o funcionamento do intestino. Não, a salada, as folhas, elas aumentam a quantidade do bolo fecal, a quantidade de fezes. Mas o que melhora a consistência são as fibras solúveis, que são dos legumes e verduras e frutas, né? Agora, em relação à vitamina D que a gente falou,
lembrar do sol, né? A gente fica muito exposto ao sol. Eu estava com deficiência de vitamina D esse tempo atrás. Verdade, Falei, nossa, eu doutor. tenho deficiência de vitamina D. E nos países que tem menos sol, né? Eles, inclusive, dão de rotina, né? É uma medida de saúde pública da vitamina D, porque A diminui a complementação, né? Eu vi E não é só outro pessoas. dia uma reportagem sobre isso em alguns países, Sim. Muitos inclusive frios. a própria prefeitura, né, É isso. o Estado, enfim, o governo, eles oferecem, eles entregam esses complementos. E aí não entra só por causa da absorção do aparelho digestivo, entra também porque a gente precisa para absorver a vitamina D do sol. Então tomar aquele solzinho de manhã, o fim da tarde, na correria do dia a dia, a gente não consegue tomar sol. E aí você diminui muito a absorção. Então na mulher, a diminuição do estrógeno, a deficiência né, do sol, da própria atividade física para estimular os ossos, vai provocando a osteoporose, que é um mal muito importante, né, dentro da saúde da mulher. A gente vê a vitamina B12 também, né, para o cérebro. A B12, ela tem um outro aspecto, não só a B12, a B6, os complexos B, B6, Todas 9 e do complexo 12, B. basicamente. Por quê? Ela né, se tornou muito popular por causa da interferência dela nas doenças demenciais, né, no Alzheimer principalmente. E então, quando a gente aumenta a ingesta de B12, a gente compete com uma substância que às vezes você vê no exame de sangue lá, homocisteína. Nome estranho, esquisito, mas essa homocisteína alta, ela provoca uma degeneração das células do sistema nervoso central. E a vitamina B compete com ela. Então, quando sua B está boa, ela diminui a homocisteína. Se a nossa B estiver baixa, a homocisteína aumenta. Então, por isso que ela tem um efeito muito benéfico para o cérebro, a ingesta de vitamina B. Doutor, para a gente aqui aproveitar bem o nosso tempo, eu quero agradecer, gente, de maneira geral, tantas perguntas que chegaram em relação à azia. Para a gente poder esclarecer o maior número de dúvidas possíveis, eu vou fazer o seguinte. Vamos falar um pouquinho sobre azia, doutor? Quais são as principais causas de azia? E para essas telespectadoras que estão reclamando, se queixando de muita azia, o que elas devem fazer? Mudança de hábito ou, de repente, os alimentos, né? Que é importante não consumir para não piorar esse quadro de azia. Vamos entender o que é azia, doutor? Sim. Azia, na verdade, é um sintoma, né? Sintoma de queimação, a definição de azia, é uma queimação retroesternal, uma queimação no peito. Então, você sente aquela sensação de queimar aqui atrás do peito. Às vezes, depende da intensidade, você confunde até com infarto. Tem pessoas que têm uma queimação tão grande que parece que está infartando. Então, às vezes, se o sintoma é muito importante, precisa até descartar a parte cardiológica. Mas é o quê? É o ácido do estômago que volta para o esôfago. Não é normal isso acontecer, né? Normalmente, nosso esôfago ele não foi feito para ter ácido. Ele tem um músculozinho no final dele, que é o esfíncter inferior do esôfago, é uma musculatura. A gente come, aquele músculo fecha, aí você pode ver que nem criança, né? Você come e vira de cabeça para baixo que não volta nada, porque está funcionando bem. Mas com o passar do tempo, esse músculozinho nosso do esfíncter, ele vai relaxando. Ele, como a gente falou, está envelhecendo, as células já não estão contraindo como antes, e ele vai provocando um relaxamento. Então, aquele músculo que era para fechar, quando a gente come, o estômago começa a fazer a contração para fazer a digestão, o alimento, ao invés de só descer, ele sobe também. Então, você pensa, uma bexiguinha cheia de água, você apertou ela, ela sobe, né, e desce, porque é onde não tem bloqueio. Então, essa sensação do ácido no esôfago é a sensação de azia. Ela acontece por causa dessa deficiência da musculatura e também por uma coisinha que muita gente deve ver no exame quando faz endoscopia, que é uma hérnia de hiato. Então, o que é hérnia de hiato? O hiato é o buraquinho por onde o esôfago entra dentro da barriga, a gente chama de hiato, é buraco. E o estômago, então, sobe ali. Nossos ligamentos, a gente tem um monte de ligamentos que seguram o nosso estômago dentro da barriga. Quando a gente vai envelhecendo também, vai fazendo algum esforço, ganha peso, a barriga aumenta a pressão dentro da barriga. Então, o estômago ele é meio forçado a subir em direção ao tórax. Então, o que acontece? Facilita mais ainda esse líquido dentro do estômago voltar. Então, hoje a gente estima que em torno de 30% das pessoas, por isso que tem tanta pergunta, então 30% da população é muita gente. É muita gente. Tem algum sintoma de azia durante a vida. Né? Porque, em termos de alimentação, também é muito importante. Agora, quem tem azia? Tem gente que não tem, está tudo bem, come à vontade, não vai sentir nada. Mas quem tem esse músculo relaxado ou tem hérnia de hiato, ele, quando come alimentos que têm mais difícil de digestão, mais dificuldade de digestão, alimentos gordurosos, o café em excesso, os refrigerantes, os embutidos, enlatados, os carboidratos, né, massas, os doces, eles relaxam mais esse músculo ainda. Esses alimentos provocam mais o relaxamento da musculatura. Então, se a gente come, pensa, enche demais o estômago, né, com alimentos que têm dificuldade de digestão, toma muito líquido junto, né, e a pessoa tem uma deficiência ali de contenção, o que vai acontecer? Aquele líquido vai voltar com mais frequência.
Então, comer pouco, tomar menos líquido, mastigar bem os alimentos, melhora esse esvaziamento do esôfago, né? Então, quando a gente faz uma boa reeducação alimentar, não é só a composição da dieta, é também a maneira com que a gente come, né? Quando a gente melhora a maneira com que a gente come, a maioria das pessoas melhoram dos sintomas de azia. E aí, melhorando a qualidade desses alimentos, evitando frituras, o excesso do café, Sim. a pessoa tende a melhorar esse quadro de azia. Tende a melhorar o quadro de azia. Mas esses alimentos pioram esses alimentos esse pioram. relaxamento do músculo. Isso, piora o relaxamento do músculo, piora o esvaziamento do estômago, volta mais, né? Então, comer e deitar logo depois. Então, se você come, chega tarde, trabalhou, vai lá morrendo de fome, ficou o dia inteiro sem comer, come muito e deita. Então, aquilo ali transborda, né? Que provoca um transbordamento do líquido para o esôfago, e aí a pessoa sente azia, né? Em termos de tratamento, é importante a gente pensar, sempre a reeducação alimentar é fundamental. Hábitos, não só mastigação, líquido, postura, né? Que eu falei, pelo menos 2 horas antes de deitar, esperar para deitar, mas também investigar por quê. Se é um sintoma constante, melhorei meus hábitos e continuo com o sintoma, aí é obrigatório fazer um exame de endoscopia, não tem jeito, precisa olhar o que está acontecendo. A Silvia Helena participou, doutor, ela é de Santa Rosa de Viterbo, São Paulo. Tati, quais são os alimentos que devem ser evitados para não desenvolver o câncer de estômago? Vocês falaram um pouquinho da carne vermelha, da fritura, existe algum outro alimento? O que é muito famoso, que provoca, e que hoje a gente não vê mais, né, é aquela que a gente chamava de carne de sol, né? Os conservados no sal. Então, o excesso de sal, ele também provoca o câncer do estômago. E os embutidos, então, aqueles alimentos em conserva, eles também são ricos em nitritos e nitratos. Então, aquelas conservas, a gente cada vez diminui mais, né? Alimentos em conserva, os alimentos conservados em sal, tudo isso faz com que... E carne vermelha, que é um dos principais, como ela já comentou, as frituras e tudo mais. Basicamente, isso. Não lembrar também o cigarro e o álcool, né? A gente está esquecendo... São grandes vilões, grandes. Né? Cigarro e álcool é um dos principais fatores de risco para o câncer de estômago. Domingos José, de São José do Rio Preto. Obrigada, viu, Domingos? Após comer, eu espero cerca de 30 minutos para poder usar o remédio. Mesmo assim, continuo com refluxo. Aqui ele sofre de refluxo e usa medicação. E aí ele comenta, depois sempre das refeições, espera 30 minutos para tomar remédio. Mesmo assim, ele continua com refluxo. E aí ele comentou ainda, doutor, na escovação dos dentes, sinto muito azia. Isso também pode ser um problema de refluxo? Ele pergunta, é normal? Normal não deve ser, né, doutor? Sentir azia na hora de escovar o dente? Sem dúvida não é normal. Às vezes é mais comum sentir a ânsia em si, né, quando vai escovar o dente. Isso também pode ser alguma irritação do esôfago em si, então aumenta a sensibilidade. Quando o nosso estômago está inflamado e o esôfago está inflamado, a gente tem mais sensibilidade ao enjoo. Então, o cheiro às vezes enjoa, né? E o que ele comentou da medicação, normalmente, assim, precisa ver de como ele está tomando e o que ele está tomando, mas normalmente a gente toma 30 minutos antes das refeições, não depois das refeições. A gente toma meia hora antes para o remédio já ajudar no efeito e não após a refeição. Não sei se ele está tomando errado, se ele tomar depois, às vezes não vai fazer efeito mesmo. Tem que ser antes. Tem que ser antes, pelo menos 30 minutos antes que a gente dá o remedinho para melhorar esses sintomas. E não é normal com a escovação e tem que ver se não existe uma inflamação do esôfago e dê mais náusea ou a própria azia que ele comentou que tem quando escova o dente. Vale a pena procurar um gasto, Vale a pena procurar. Todo sintoma, dele. Isso também é interessante de comentar para os telespectadores. Todo sintoma que é persistente, né? Então uma aziazinha, eu comi, exagerei, fui numa festa, comi muito doce, bebi um pouquinho mais, aquilo me deu um pouco de azia. É comum, todo mundo tem um pouco da azia com exagero, pode ter. Agora, está toda hora acontecendo, né? Toda vez que eu como uma coisa diferente, eu tenho azia, ou diariamente, ou semanalmente, precisa investigar e ver por que dessa azia e por que está acontecendo. E, acima de tudo, mudar os hábitos. Se for questão do hábito, mudar, né? Não tem jeito. Adelaide Brusque, de Campinas. Tati, tenho divertículo do intestino. Estou fazendo tratamento, o médico suspendeu vários alimentos e eu acabei perdendo muito peso. Está certo isso? Aqui eu acredito que ela está assustada em relação a essa perda de peso. Sim. É normal, doutor? Tem divertículo no intestino. O que a doença do divertículo. O que é o divertículo? Para explicar de maneira bem didática, assim, são pequenas bolhazinhas que formam no intestino, como fosse bolhas mesmo que a gente vê na pele e formam no intestino, por causa da dificuldade de contração. Então, também é muito frequente. Se a gente pegar acima dos 60 anos, mais de 50% da população tem divertículo no intestino. Metade da população tem divertículo com mais de 60 anos tem.
Então, só que isso só vai dar sintoma em menos de 3% das pessoas que têm vão ter sintomas do divertículo, que é a dor principalmente e algumas alterações do hábito intestinal, uma dorzinha que fica ao lado esquerdo. Quando você tem o divertículo, se você teve uma crise de dor mais importante, assim, a alimentação, ela vai ser uma alimentação para provocar uma melhora na função intestinal. A evacuação, precisa evacuar regularmente e sem o esforço, isso ajuda a não inflamar o divertículo. Mas em termos de restrição de alimentação, ela não precisa ser tão importante. A gente restringe normalmente, as pessoas confundem um pouco aqui, tem muita coisa que a gente ouve falar. Os caroços, né? Então o carocinho mesmo que melancia que ninguém come, mas maracujá, o tomate, esses carocinhos, quando eles vão para o nosso aparelho digestivo, eles formam umas bolinhas de fezes endurecidas que chama fecalito. E aí essa bolinha pode ir lá e entupir essa bolinha. E aí provoca a inflamação, que é a diverticulite. Quando a gente tem divertículo, a gente chama de diverticulose. É o divertículo que está lá, bonitinho. A diverticulite é a inflamação desse divertículo, certo? Então, a gente restringe os carocinhos e coisas muito condimentadas, muito fortes. O restante não precisa restringir em relação a divertículo. Ela perdeu peso provavelmente por causa da restrição de um monte de alimento que ela falou, né? Lógico, precisa ver a intensidade da inflamação que ela estava, se não é só a inflamação, às vezes você tem uma intolerância alimentar e acaba restringindo glúten, lactose, isso faz com que perca peso. Então precisa ver direitinho. E a Luzimar Santos tem 54 anos e ela comenta também, doutor, Tati, eu tenho muita prisão de ventre. O médico pediu uma colonoscopia e aí no resultado saiu divertículo hipertônico isolado de cólon. E aí ela perguntou, isso é sério? Eu estou tentando remarcar com o médico, não consigo, queria aproveitar a participação do especialista no programa. Ela escreveu para a gente no Facebook de Campina Grande, Paraíba. Beijo para você, Lucimar, 54 anos, doutor. Lucimar, foi um achado, né, de exame. Não se preocupa, assim, o divertículo hipertônico é porque ele é o buraquinho da entrada dele, porque aquela bolinha tem uma pequena orifício de entrada nessa bolinha. Ele é bem fechadinho e geralmente do lado esquerdo, que é uma região do intestino onde o músculo é mais forte. Então, o nome é esquisito, né, dá medo do nome, né, divertículo hipertônico isolado, mas como eu falei, mais de 50% das pessoas aí acima dos 60 já tem divertículo e antes disso já tem muita gente que tem. Então, foi um achado de exame, o que você tem que tratar é a constipação. Esse divertículo não vai sumir, vai te acompanhar. Você tem que saber que tem divertículo, se você tiver alguma dor desse lado, mais intensa, então às vezes você procura o médico, que pode ser uma inflamação desse divertículo. Tomar cuidado com os carocinhos que eu falei, né? Esses são os cuidados. Mas aí mudando a alimentação, em alguns casos é preciso ser feito cirurgia, doutor? Quando você tem uma inflamação grave, às vezes você tem uma inflamação que foi muito importante, às vezes pode até perfurar esse divertículozinho se for uma inflamação, mas isso também é uma minoria, né? A gente falou, dos 3% que tem sintoma, menos de 1% tem diverticulite grave. E aí as pessoas que têm divertículos, uma crise muito grave, ou tem toda hora dor, então são várias crises que não são tão graves, mas que diminuem muito a qualidade de vida. Aí, às vezes, você precisa tirar aquele pedacinho do intestino. Hoje, a gente faz uma cirurgiazinha por laparoscopia ou por robótica, né? A gente faz muita cirurgia robótica hoje, que é menos invasiva, e a gente retira aquele pedacinho do intestino e emenda de novo. Aí a pessoa não tem mais problema com aquelas crises de divertículo. Mas isso é cada caso, a maioria do tratamento é clínico, é regular os hábitos intestinais, não precisa se preocupar. Hoje o nosso tempo acabou, mas eu gostaria muito que você voltasse numa outra opinião, uma outra prazer. Oportunidade, doutor. Eu fiquei aqui. Gente, vocês aprenderam? Eu aprendi muito com a entrevista de hoje. E até para finalizar, a gente quer divulgar os contatos do Dr. Fábio. E nos bastidores, no intervalo, a gente estava comentando. Recentemente, a gente teve uma pauta aqui no programa com uma nutricionista. E aí o foco era descascar mais, desembalar menos, optando sempre para alimentação mais natural e evitar um pouco os industrializados. E aí eu comentando com o doutor, ele falou assim, Tati, quero fazer uma observação. Nem descascar, nem né? descascar, né, doutor? Descascar até menos, né? Usar comer mais, com casca e tudo. Comer com casca e tudo, né? As cascas hoje, né? A gente sabe que muitas das vitaminas, das fibras estão na casca. Então a gente até brinca, às vezes tem aparelhos tal que tira toda a casca, tira e deixa só o suco. Que é o pior, o suco da fruta em si, né? Tem caloria e tudo mais. O mais importante são as fibras e as vitaminas que estão nas cascas e na própria polpa da fruta. Você comentou que foi até procurar, né, eu fui para comprar para ver um que juntava os dois. Então hoje você tem aqueles mix que misturam tudo, né? Você põe, ele tritura tanto que você põe a fruta inteira
e você toma ela E inteira. tem são as mais outros que saudáveis. separam, né? E A são os que separam. casca e... E o suco em si e o só. suco. Mas ele tira tudo que quase que é bom e deixa o que é pior, O né? ideal é não descartar. Nos Não sucos descartar. e nessas preparações, Tem usar frutas que vão casca deixar e pó. amargo, né? Você vai tirar aquilo, mas muitas das frutas pegam uma maçã. Se você tirar o centro da maçã só, que é o caroço, você bate tudo com casca, fica uma delícia e é muito saudável. Fica uma dica então, tá, gente? Sempre tiver oportunidade, consuma a casca junto. É isso aí. E, além de ser rica em fibras, é importante também muita água, né, doutor? Muita água, Para ajudar o hidratação. nosso corpo a absorver essa fibra. É fundamental. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, pela tá, de participação no oportunidade. programa. Espero que tenha se sentido à vontade. Obrigado a todos. Até breve. Até breve.